A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de conversar com os irmãos hoje, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. 2 Reis, capítulo 4, ele vem narrando para nós algumas sequências de bênçãos da parte de Deus, usando o profeta Eliseu. Nós vemos a multiplicação do azeite, que Deus usou o profeta dele para abençoar aquela mulher viúva. E depois nós encontramos Eliseu também ressuscitando o filho da sunamita. E nesse texto aqui que nós iremos ler, nós também encontramos um milagre da parte de Deus. Mas não é exatamente dentro desse contexto que nós vamos usar esse texto para poder meditarmos nessa noite. O texto que o Senhor colocou ao meu coração, a mensagem a ser tratada dentro de 2 Reis capítulo 4, a partir do 38, é: alimento errado mata. Alimento errado mata. Nesse tempo histórico que nós vamos ler a respeito de Eliseu aqui em Gilgal, irmãos, eles estavam passando por grande fome, perseguição. Desde Elias até já vinha vindo uma sequência de perseguição e grande fome. Os profetas tiveram até que se esconder, muitos foram mortos, a comida se tornou escassa. E nesse período que narra essa história de Eliseu, não era diferente, irmãos. Muita fome e ainda por cima perseguição. Então nessa época meio que havia um ambiente que ele se reunia, às vezes até escondido, para poder tratar de assuntos da palavra de Deus. O povo estava com fome, só que também estavam sedentos da palavra de Deus. E era uma espécie de seminário que Eliseu ele prestava para os demais profetas, ia ensinando, ia instruindo dentro da palavra de Deus. Aí o verso 38 ele vem dizer para nós assim: e voltando Eliseu a Gilgal, houve fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. O povo estava lá reunido, estava com fome, e foi cogitado para que um dos filhos dos profetas, irmãos, saísse e buscasse alimento. Olha só, vamos entendendo a questão aqui. Irmãos, os ditados aí fora se diz que filho de peixe, peixinho é. Só que filho de profeta não é profeta. Ou filho de pastor não é necessariamente pastor. Existe-se até uma cultura aí fora que o pastor é pastor e automaticamente a esposa do pastor é pastora. Não existe isso. A Bíblia não nos diz isso. Quem chama para pastoreado é Deus, né? É Deus quem prepara, é Deus quem capacita. Nessa condição foi dada uma tarefa não tão simples, porque como nós lemos a princípio, havia uma grande fome. Se havia fome, como que iria se achar comida? Porque o verso 39 diz para nós que então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma brava, uma espécie de trepadeira silvestre, irmãos, eram folhas venenosas. Esta folha, este fruto, eu estava vendo a respeito dele, você encontra vários formatos, vários tipos de espécies. E esta fruta e esta erva, ela resiste ao tempo frio, ela nasce em lugares onde você vê, puxa, essa terra aqui não dá nada. Mas esse tipo de fruto ele dá. E você começa a olhar as suas folhagens, você vê que é uma folha bonita.
que chama até atenção, inclusive a flor ela vem primeiro, e você olha aquela flor até bonita e atraente. Só que depois o seu fruto, você olha para o fruto, também é um fruto bonito, um fruto até mesmo desejável. Alguns dizem que esse tipo de espécie que possivelmente este filho havia encontrado era semelhante a uma pequena melancia, outros dizem um limão, outros dizem parecia uma espécie de pepino, de uma coloração esverdeada com algumas linhas amarelas. Irmão, aparentemente parecia ser uma verdura, um tipo de legumes que seria bom. Mas o fato é que este filho de profeta, ele não sabia do que se tratava. Aos olhos dele, aquilo ali era bom, aquilo ali iria sustentar a fome de todos. E a palavra continua dizendo, então, que ele colheu dela e encheu a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Deus, ele me fez direcionar esse texto, irmão, à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento. E a palavra de Deus, irmãos, nós temos ela tempo de abundância e para o tempo de escassez. Dentro da palavra de Deus você encontra o manual da vida do ser humano. Você pode estar passando o que for, se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar respaldo, você vai encontrar vigor, você vai encontrar alegria, você vai encontrar paz, você vai encontrar esperança. Vai colocar um negócio dentro de você que se chama fé. E você vai nutrir aquela fé e você vai tomar atitudes mediante aquela fé, porque foi impulsionado pela palavra de Deus, e assim você vai conseguir viver e sobreviver qualquer situação ou período que você estiver passando. No entanto, irmãos, existe um grande perigo de você pegar a palavra de Deus sem o devido conhecimento. A exemplo disso, nós encontramos hoje talvez nem mais, né, porque nós estamos na era digital, mas outrora eu olhava em chaveiros de pessoas que se tinha aquela caixinha de promessas, onde bem fechadinha, bonitinha, abria-se o zíper ali e eu vou puxar aqui, vou ver o que é que Deus está falando comigo nesta noite. E o interessante é que essas caixinhas de promessas não se encontrava aquele texto, né? Toma vergonha na cara, corrige-se. Não tinha esses tipos de texto, mas eis que eu estou com você todos os dias até a consumação do século. E as pessoas tomavam posse daquela palavra e levantavam a cabeça e seguiam avante. Sim, até tomava posse de vitória, mas, amados irmãos, texto sem contexto é pretexto, porque não tem substância, não tem base. Você encontra aqui Deus fazendo um grande milagre no começo do capítulo 4, para aquela mulher viúva. Aquela mulher viúva chega diante de Eliseu, é o seguinte, o meu marido era um dos profetas aí, e ele morreu, agora os credores bateram na minha porta e eles vieram buscar os meus filhos. E aí, socorro. O que é que você tem dentro de casa, mulher? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite numa vasilha. Pois bem, vai nos teus vizinhos, pegue lá vasos emprestados. Pegue o tanto que você puder carregar e quando você pegar, você entra para dentro da tua casa, fecha a porta atrás de você, juntamente com os teus filhos, e você começa a encher cada jarro. Vai enchendo. E na medida que o jarro ele foi enchendo, você passa para o outro. E assim ela foi. Ela tomou uma atitude, você vai ver, né? As pessoas lê alguns textos, diz assim, a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija. E elas tomam posse daquilo, mas esquece que por detrás do texto existe uma ação aí. O profeta de Deus disse que ela seria sustentada, mas ele deu uma ordem anterior ali. Você vai e você vai buscar. Irmãos, é vergonhoso você sair e pedir, me dá isso, me dá aquilo. Aquela mulher não se importou com a vergonha. Ei, me empresta um vaso, me empresta um vaso. Eu não sei
como ela foi fazendo isso e a dificuldade que ela teve até para carregar os vasos, mas o fato é que ela deu crédito naquela palavra e ela entrou e ela começou a fazer. E mediante, irmãos, ao contexto, ela foi recebendo a vitória de Deus, a ponto de que depois o profeta havia falado para ela, instruído a ela, que depois ela pudesse vender tudo e assim viver do resto. E você vê que essa mulher foi completamente abençoada por Deus, não fixada tão somente numa palavra. Fica tranquilo que Deus vai te abençoar. A palavra de Deus é mais funda e profunda do que isso. Se você viver em pratos rasos, irmãos, você não terá substância. Não basta apenas nós mastigarmos alguma coisinha e beleza, já fui para a igreja, já me alimentei e está tudo certo. Só que você não conhece a estrutura da palavra de Deus, a origem, o que é que ela está tratando até chegar a esse texto. Qual o comportamento que você deve ter para você poder obter a tua vitória. É triste isso que eu vou dizer, mas tem muitas pessoas, irmãos, que vivem na base daquele texto que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, e ela então acha que está salva, abraçando aquele contexto, aquele texto, mas se você for ver a vida dela, não há frutos daquela realidade. Não existe o verdadeiro fruto. Porque quando você crê que você é salvo pela graça, a partir de então você tem um comportamento também referente a tamanha graça. Porque quem recebe da graça de Deus, irmãos, não quer mais pecar, não quer mais errar, não quer mais andar de qualquer jeito. Então se essa pessoa se apoia apenas naquele texto, não se preocupe não, Deus só quer o coração. Não se preocupe não, porque é pela fé, é pela graça, Jesus Cristo já fez tudo o que precisava fazer, e assim viver de maneira imprudente como nércio, a palavra de Deus diz que no tempo dele, irmãos, estas palavras serão lançadas sobre ele como julgamento. Como julgamento. Então é necessário, irmãos, você entender o texto e entender o contexto. Porque ele traz para você instruções para que você possa obter a vitória. Sim, a salvação é pela graça. Nós andamos pelo caminho da graça, mas Cristo ele nos orientou dizendo, sede santo, porque eu também sou santo. E ele sempre enfatiza em tua palavra que no céu só entrarão, irmãos, as pessoas santas. Então é difícil como ser santo. Ser santo, irmãos, é você errar, mas errar sem querer. E procurar acertar depois. Ser santo, irmãos, é você olhar que você é fraco, mas você vai fazer de tudo para servir a Deus com integridade no coração. Você vai andar e procurar realizar as boas ações, mesmo errando, mesmo sendo falho. E então Cristo, Deus, achará graça em você e estará assim no caminho da salvação. Porque Deus vai olhar para nós e vai atribuir a justiça de Jesus Cristo em nossos atos. As pessoas dizem, Abraão foi salvo pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Todos no Antigo Testamento foram salvos pela fé. Só que ele sentiu a fé, ele teve a fé e ele saiu da sua casa e ele foi em direção a essa fé que ele abraçou. Então as obras justificou a sua fé. A fé justificou as suas obras. Ambas, irmãos, andam entrelaçadas. Não são as obras que salvam, mas a fé ocasiona as obras que as pessoas vivem. Então, saber o texto sem o contexto, irmãos, gera pretexto. E pretexto nada mais é do que você já estar morto e acha que está tendo vida. O verso 40, ele diz ainda assim: assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disse: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Amados irmãos, nós encontramos este filho de profeta. Talvez um menino que já estava até caminhando na direção de ser um profeta, por que não? Buscando tentar acertar, mas esta falta de conhecimento colocou a vida dele e a vida de todos em risco. Irmãos, eu quero te dizer que a ignorância não anula o veneno. A falta de conhecimento, de você não saber, isso não vai ser pretexto.
Não vai ser pretexto para você chegar diante de Deus e falar assim, mas eu não sabia. Irmãos, não se engane com isso não. Deus não tem o culpado por inocente. Hoje aqui no Brasil você tem as leis de trânsito, você tirou a sua habilitação, você sabe como é que funciona aqui. Você dirige muito bem. Precisa pegar a chave e tirar meu carro da garagem ali. Pega aqui, pai, a chave, tira meu carro da frente do carro. Tá aqui, ó. E você vê, irmão. Porém, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, e lá você, mesmo dirigindo muito bem, de repente não conhecendo como é que funciona a lei lá, de repente você cometer algum crime ali de trânsito e o guarda te parar, ele vai te prender. Você vai dizer para ele assim, puxa, mas lá no Brasil é desse jeito, aqui eu não sabia que era desta forma. Ele vai dizer para você, não importa, você cometeu uma transgressão, então você vai preso. Ou seja, amados irmãos, a nossa ignorância, a falta de conhecimento não será justificativa para nós, irmãos, chegarmos diante de Deus e dizer, eu não sabia. Olha só, esse menino pegou essa parra brava, ele pegou o veneno achando que era coisa boa. Mesmo sendo inocente, irmãos, não aniquilou, não anulou, não barrou o veneno que ali continha. Para a glória de Deus, ali havia um homem que conhecia o gosto, que sabia do cheiro, sentiu aquele amargor, peraí, isso aqui não é coisa boa não. E aquele homem dá um grito, não comam porque tem veneno na panela. Irmãos, será que aqui dentro nós podemos e sabemos identificar o que é veneno e o que não é? Mas eu estou falando da palavra de Deus, como assim? É isso mesmo. Nós estamos falando de profetas, nós estamos falando, a linguagem de hoje, um seminário de profetas, todos eram homens santos, todos estavam sedentos pela palavra de Deus, mas entrou o que não deveria entrar. Será que nós temos ouvido e paladar para poder identificar o que é de Deus e o que não é? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que manuseiam tão bem as letras, as palavras, elas conseguem, irmãos, manipular o teu pensamento. Ela consegue fazer você se tornar idólatra novamente. Como assim? Sim. Tem aqui esse pingente. Nós oramos em Israel. Se você colocar na porta da tua casa, nenhum mal vai entrar. E aí você, glória a Deus, e você vai lá, logo compra e logo coloca. É idolatria. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que faz você ser protegido por Deus não é um pingente, mas é a tua vida santa e irrepreensível diante de Deus e você ter a própria presença de Deus em você. Deus, ele não habita atrás de pingentes, estátua ou cruz, nada disso. Você é o santuário de Deus. Então você está fazendo uma transferência. Então, ou seja, irmãos, é muito fácil você ser manipulado. É muito fácil, você olha uma panela, um cozido, está até cheiroso. É muito cheiroso. Você vai ver que as palavras que eles pronunciam, gesticulam, e você vê pessoas na mesma ideia, é bonito. Você vê a igreja cheia, você vê pessoas pulando, glória a Deus. Mas aquele que conhece o texto e o contexto consegue entender que não é nada daquilo, não. Quando se vai ver, muitos têm colocado o jugo de novo em cima das pessoas. Nós encontramos a condição de que, qualquer coisinha serve, qualquer coisinha salva. E por outro lado, nós encontramos também, as pessoas dizendo, não, você tem que ser isso, e ser aquilo outro. Sendo que a palavra de Deus, irmãos, ela é simples para quem a busca conhecimento. É simples. Se nós não buscarmos isso e não saber do que é que nós estamos falando, irmão, se você não vir nos estudos bíblicos, se você não parar para ler a tua Bíblia, quando nós estamos pregando aqui, você não pode aceitar qualquer coisa que nós estamos falando. Mas é o pastor Anderson, mas é o bispo Fernando, há muitos anos, não importa. Pegue a tua Bíblia, acompanhe o texto, analisa para ver se é realmente aquilo. Porque homens são falhos, homens podem ser, irmãos, manipulados também. Naquela época havia-se muita condição e alguns dos profetas revela para nós, irmãos, que às vezes o inimigo, ele vai lá no altar e ele cochicha no ouvido para tentar se opor à palavra de Deus.
E aí pode acontecer um breve sorrinho ali, ó, e sair alguma coisa que não provém da palavra de Deus. E quando se menos espera, você ergue a mão e diz, glória a Deus, amém. Irmãos, recebendo maldição. Exatamente, dentro da igreja tem pessoas que entram para ser abençoada e saem amaldiçoada. Irmãos, é meio difícil e meio estranho isso que eu estou falando, mas é a pura realidade. Quem não abre o teu coração para conhecer as Escrituras, este é muito bem enganado. A Bíblia, a palavra de Deus diz para nós que nós erramos, que nós pecamos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, não basta só eu vir num dia de quarta ou domingo e dizer, não, já fiz a minha parte, eu já estou garantido. Não é isso que Cristo disse. Não significa que é a igreja que salva, irmãos. As pessoas estão totalmente, com um pensamento diferenciado àquilo que Cristo tem nos ensinado. E ao invés de ser um alimento que sustenta, é veneno na panela. Não puderam comer porque tinha um lá que gritou. E ele ainda grita certinho, ô homem de Deus. Ele não gritou, ô menino imprudente, irracional, como é que você faz uma coisa dessa? Irmãos, a obrigação está no homem de Deus, na mulher de Deus, para instruir o que é certo, o que é errado. Você conhece, irmãos, verdadeiramente quem é homem, quem é mulher de Deus? Nem tudo que se diz Senhor, Senhor é de Deus. Então as pessoas, elas buscam textos nos celulares, mensagens, e ler aquilo, que maravilha, que bênção, e está recebendo ali, nem sabe quem foi que constou. Você vê pessoas procurando na internet, hoje eu preciso ouvir uma mensagem assim, assim, e você busca e você encontra, você é facilmente manipulado. Então tome cuidado. Irmãos, o véu do templo se rasgou para que você tivesse acesso. Para que você pudesse orar e falar diretamente com o Pai. Deus, ele foi tão misericordioso que nós temos aqui no Brasil versões de vários tipos de Bíblia. Eu costumo ler a KJA, mas esse texto me fez ler na ACF, Almeida Corrigida Fiel, porque me trouxe um texto. Então eu tenho uma ampla gama de textos e traduções onde eu possa ali meditar e me aprofundar e conseguir entender da melhor maneira possível. Eu busco e Deus se carrega de se revelar a mim. Com você não é diferente. Puxa, mas eu não entendo. Muitas das vezes nós não entendemos mesmo. Mas se você tem sede de aprender, você ora ao Pai e Ele te dá sabedoria. E te dá de uma forma deliberada, sem medida, para que você possa entender. E quando não, Ele envia pessoas para te ajudar, para te auxiliar, e você aprende. Aí sabe o que a palavra de Deus fala? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ter um verdadeiro sentimento de ser livre, de ser liberto. Não viver mais debaixo de jugo porque existe uma doutrina A ou uma doutrina B. Ou porque um é desta forma e o outro é desse jeito. Você vai se parear à palavra de Deus. Jesus Cristo diz para aquela mulher samaritana, mulher, você está dizendo coisas, mas você não conhece o que você está dizendo. No entanto, nós conhecemos o que estamos dizendo. E eu digo para você que o tempo chegou, o tempo é esse, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro conhecimento, o verdadeiro sentimento, irmãos, ele sabe adorar a Deus, não importa a sua roupa, não importa como ele está, mas ele examina o seu próprio coração e identifica ali, puxa, tem uma coisa ali errada. Aos olhos de algumas pessoas religiosas e sabendo da situação, ele vai dizer, é isso mesmo, você está condenado, você vai ficar de banco aí 6, 8 meses. Mas a palavra de Deus fala que se arrepender e pedir perdão e não fizer mais, a palavra de Deus fala que esse está perdoado e restituído imediatamente no céu. É isso que a palavra de Deus fala. Só que muitos, por não conhecer a palavra de Deus, ele coloca jugo penoso em cima da vida de uma pessoa. Puxa, 6 meses de banco. De repente ela vai, em vez de recobrar a sua consciência e meditar naquilo que fez, ela vai murchando mais, definhando mais, e quando vai ver, morre. É certo que existem casos e casos, mas a ignorância, irmãos, não anula o veneno.
Então vamos tomar cuidado. Nós, irmãos, ao ministrarmos a palavra de Deus, pelo menos eu particularmente, eu peço a Deus, Deus a me dá. Deus me dá a mensagem, me dá o texto, aí eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar. Senhor, é isso mesmo. Aí na medida do tempo que vai se passando, Deus confirma aqui, Deus confirma acolá. Senhor, é isso mesmo. E eu vou me aprofundando no texto e no contexto e procurando pedir graça e misericórdia a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus venha me conduzir para que eu não escape alguma palavra ali, porque a palavra, irmãos, é uma espada de dois gumes que serve tanto para defender, tanto para matar. Você tem que saber usar. E as pessoas que hoje ouvem, irmãos, é difícil. Nós estamos aqui, para a glória de Deus, esta igreja tem procurado pregar o que é certo, o que é correto. Mas quando sai aí fora, os ouvidos escutam tantas coisas, que às vezes não há filtro suficiente, e quando chega aqui nós temos que tentar desconstruir tudo aquilo que o mundo construiu, a ilusão. Só que o grande problema é que nós não temos tempo suficiente para fazer isso. Então nós temos que pegar a palavra, resumir ela e correr com ela para poder aplicar. E não é isso que tem que ser. A palavra de Deus tem que ser examinada primeiro. Porque se você simplesmente comer o que estão te servindo, pode ser veneno. Irmãos, não se apresse a sair da casa de Deus. Procure entender realmente o que é que você está ouvindo, para você não sair na dúvida. E ao invés de você se alimentar, você se intoxicou. Tinha um homem de Deus. Tinha um que gritou, homem de Deus. Há veneno na panela. Eliseu, irmão, significa Deus é Salvador. E este homem, grande homem de Deus, ele soube muito bem administrar aquela situação. Ele não jogou a comida fora. Irmãos, eu não estou falando para você pegar então esses textos e deixar de acreditar. Não é isso, não. Confie sim piamente na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Só que precisa ter estrutura. Precisa ter base. Você precisa entender o que é que você está falando. Vem Eliseu, no verso 41, e diz assim: trazei farinha. O que é farinha? Irmãos, farinha é substância. Farinha dá base, farinha dá força para a pessoa. Trazei farinha e deitou-a na panela. Irmãos, ele não tirou aquelas ervas amargas, ele colocou lá a farinha junto. Colocando a farinha na panela, aí ele diz, agora sim, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Irmãos, você pode tomar posse sim dos versos que são ditos, Salmo 91, então tome posse sim, mas entenda quem é que está debaixo da cobertura do Altíssimo. Ou melhor, esquadrinhe se você está debaixo da cobertura do Altíssimo, para que você possa usar estas palavras. Quantas pessoas debaixo de palavras fortes saíram, irmãos, mas nunca mais voltaram. Puxa, a palavra de Deus falhou. Não, a palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus está dentro daquele que a conhece e que as pratica. Aí sim a palavra de Deus está na boca daquela pessoa. Irmãos, nós precisamos compreender o texto e o contexto para que isso não vire pretexto. E pretexto é veneno e pretexto mata. E Satanás, ele não brinca, ele usa qualquer artimanha que ele possa usar, até mesmo dentro da igreja, até mesmo a própria palavra de Deus para te enganar. Porque assim tem muitas pessoas iludidas. Tem muitas pessoas iludidas. Quando se ouve uma reunião do inferno, como é que nós vamos fazer para tirar os crentes da igreja? Um deu uma dica, outro deu outra. Mas teve um que falou assim, não há necessidade de tirar os crentes da igreja não. Mas não, como assim? Não. É só fazer eles ouvirem o que eles querem ouvir. É só colocar barulhinho ali, é só começar a enfeitar, é só começar a mudar o ambiente. Aí eles vão continuar da igreja, porém vão estar todo mundo cego. Então essa é a artimanha do inimigo. Tem muitas pessoas que acham que está salvo, que está seguro dentro da casa de Deus. Mas eu te digo mais, se você não conhecer a palavra de Deus como ela é,
realmente você está se envenenando ao invés de se alimentando. Para a glória de Deus, aqui nesta igreja, tem se prezado, irmãos, o momento da palavra. Começou a surgir novamente o momento bíblico, que é para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais profundo do que é que se trata aquela mensagem. E assim poder ter texto e contexto. Sabe o que é que nós estamos fazendo? Irmãos, em toda palavra que você ouve, nós estamos colocando farinha. E farinha da boa. Não é daquela que depois te dá dor de barriga, um desconforto. Não. É um negócio que vai te dar sustância. Que você vai poder caminhar dia após dia cada vez mais. Puxa, eu creio no Senhor. Tem aquela passagem que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, porque que fez o céu e a terra. E as pessoas apoiam aquela palavra. Só que ela esquece que os peregrinos estavam vindo de viagem e caminhando e estavam indo para o templo adorar a Deus. Então eles puderam tomar posse dessa palavra, porque eles estavam no caminho da adoração. Eles estavam indo realmente ofertar o Deus vivo. E aí eles caminhando por aquele caminho, eles olhavam para a direita, tinha lá os lobos, aquela a alcateia tentando tragá-los, olhava por outros lados, tinha uns bandidos que tentavam matar. Então eles olhavam e não tinha solução. Então eles olhavam lá para cima, lá no alto, ele via aquele templo alto. Aí sim eles diziam: elevo meus olhos para o monte, não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, porque é lá que vem o meu socorro. Aí eles continuavam caminhando. E quando chegava lá, Deus recebia a sua oferta, Deus recebia a tua adoração e a vida deles era abençoada. Ou seja, irmãos, não adianta só você pegar a última parte do texto: eu vou olhar para o céu porque é minha bênção. Caminha também dentro do caminho. Você precisa do texto, você precisa do contexto, porque é farinha para vossas vidas. Coloca-se de pé em nome de Jesus.